Hoje damos início a um conjunto de programas que nos vão levar por uma fascinante viagem pelo tempo e pelo espaço. Vamos conhecer alguns dos mais notáveis monumentos da Beira Alta. Os dólmenes ou antas são monumentos de facto que fazem parte do ADN deste território, fazem parte inclusivamente do ADN das populações que habitam neste território, desde há milénios. Estes dólmenes ou antas são sepulturas do Neolítico, são monumentos que foram construídos pelas essas longínquas populações que aqui viveram há cerca de 6.000 anos. Eles distribuíam-se um pouco por toda a Beira Alta. Privilegiam até os espaços mais altos, planos, os planaltos ou os vales de montanha, precisamente neste como nos encontramos agora e que vamos conhecer. Há muitos aspectos que vamos conhecendo ao longo dos outros programas, mas o primeiro que interessa saber é que estes dólmenes e antas, embora haja alguns que estejam isolados, encontram-se normalmente em autênticos cemitérios, que ao longo de 1.500 anos foram sendo ampliados. Ou seja, a partir do monumento central, do primeiro, foram sendo acoplados outros monumentos ao longo de 1.500 anos. Durante milhares de anos, estes territórios sagrados tiveram um significado importantíssimo para as comunidades que aqui viviam. E é esse o caso que nós temos aqui presente na Malhada do Cambarinho. É um planalto que está quase a 800 metros de altitude, na Serra do Caramulo, mais concretamente no concelho de Vozela, na freguesia de Ventosa, alberga 4 monumentos dolménicos, portanto 4 sepulturas pré-históricas, e alberga também um monumento não funerário que iremos conhecer daqui a um bocadinho. A Câmara de Vozela, o município de Vozela, criou há pouco tempo um conjunto de rotas culturais e uma delas é precisamente, leva-nos a conhecer estes dólmenes ou antas, chamam-se os Gigantes de Pedra. Hoje vamos ter o prazer de ter connosco o professor António Faustino Carvalho, o investigador principal da área da pré-história da Universidade do Algarve, portanto, que tem estudado e que continua a estudar a pré-história deste território e que é ele que nos vai fazer a visita à Casa da Orca da Malhada do Cambarinho e vai nos mostrar quais têm sido as principais descobertas que têm sido feitas nestes últimos 4 ou 5 anos. Nós estamos junto do monumento funerário da Casa da Orca da Malhada do Cambarinho. Esta necrópole foi descoberta e trazida para a ciência pela primeira vez por um arqueólogo e geógrafo natural aqui de Vozela, o professor Aristides de Amorim Girão, que acabou por ser, como é sabido, catedrático de Geografia na Universidade de Coimbra. A sua obra maior no domínio da arqueologia é As Antiguidades Pré-Históricas de Lafões, que foi publicada em 1921 e, portanto, este ano fez exatamente 100 anos da publicação desta obra maior da arqueologia do centro de Portugal. E foi um pouco na esteira deste trabalho iniciado há um século atrás por Amorim Girão, que a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Vozela encetaram há cerca de 5 anos um projeto de colaboração que visava, no caso concreto da minha participação nesse projeto, inicialmente um levantamento sistemático e uma reverificação do estado de conservação dos monumentos megalíticos inicialmente descobertos por este nosso antecessor. Porém, em outubro de 2017, ocorreram aqueles trágicos incêndios de que todos nós nos lembramos e que devastaram completamente o coberto vegetal desta região, que, como é sabido também, se caracteriza por um denso coberto arbóreo e arbustivo que impedia a visualização, a prospecção do próprio solo. Por iniciativa da Câmara Municipal, nessa altura, eu fui chamado pelo próprio Presidente da Câmara a reunir uma equipa que estivesse 24 horas por dia no terreno, no pós-incêndios, para verificar, além dos monumentos que queríamos inicialmente relocalizar, ver se existia algo mais. E de facto foi isso que aconteceu aqui na Malhada do Cambarinho. Nós conhecíamos desde os trabalhos de Amorim Girão a existência de 3 monumentos neolíticos principais e o incêndio que dizimou completamente o coberto vegetal aqui permitiu-nos descobrir 3 outros monumentos que eram totalmente desconhecidos e que se escondiam debaixo do giestal. Mas isso não aconteceu apenas aqui na Malhada do Cambarinho, aconteceu de um modo geral em toda a extensão do território voselense e isso quase que nos forçou a produzir, a criar um projeto de investigação específico para o estudo destas realidades, sobretudo
enfim, dos sítios recém-descobertos. Aqui na Malhada do Camarinho nós não escavámos este sítio é muito icónico desta necrópole, a Casa da Orca. Escavámos um outro sítio aqui um pouco mais afastado, de que vos irei falar a seguir, mas aqui é interessante, no entanto, verificarmos um dos monumentos mais icónicos da região, porque ainda hoje no meio científico ele divide opiniões. Há quem considere que esta estrutura que nós vemos aqui à minha direita seria aquilo a que chamamos uma galeria coberta, ou seja, um monumento funerário no qual não se distingue propriamente a câmara funerária do corredor, é tudo o mesmo edifício coerentemente, de forma aproximadamente trapezoidal, e é isso que nós podemos efetivamente verificar quando o vemos nesta perspectiva, mas na parte de trás dele existe uma pequena depressão que sugere, ao invés desta teoria, que ele teria sido originalmente um dolmen clássico, ou seja, com câmara e corredor, sendo que a câmara desapareceu, provavelmente tendo os teios removidos para a construção destes muros de divisão de propriedade que existem aqui neste baldio. Este sítio onde nos encontramos neste momento pertence à necrópole da Malhada do Camarinho, é o seu ponto mais elevado dentro da necrópole. Estamos exatamente a 808 metros acima do nível do mar. E este sítio já era conhecido antes do início dos nossos trabalhos, porque tinha sido identificado há cerca de 20 anos, durante um estudo de impacto ambiental, e tinha sido identificado graças às covinhas que existem no topo deste afloramento e que se encontram aqui do meu lado direito. Covinhas são pequenas depressões artificiais escavadas nos monumentos e que são frequentemente correlacionadas com manifestações de arte pré-histórica gravada. E foi sob essa categoria de sítio de arte pré-histórica que este sítio já se encontrava catalogado na base de dados do Ministério da Cultura. Porém, depois dos incêndios de outubro de 2017, nós pudemos constatar que este sítio era muito mais do que isso. Tendo desaparecido o giestal que praticamente o cobria na totalidade, nós pudemos verificar numa primeira vinda ao terreno que em torno deste afloramento, portanto desta rocha, deste bloco de granito natural que pertence à geologia aqui deste local, existia à sua volta um conjunto de blocos de granito de menores dimensões, mas ainda assim muito significativos, que desenhavam, por assim dizer, uma espécie de círculo, um anel em torno deste afloramento central. Além da existência desse anel, claramente obra humana, pudemos descobrir mais covinhas semelhantes a esta e, portanto, rapidamente verificámos que era um sítio, de facto, com grande interesse arqueológico, desde logo pela originalidade da solução arquitetónica correlacionada com este afloramento e com as covinhas que ele já manifestava. Daí o nosso interesse em fazer uma escavação arqueológica limitada para não destruir a evidência que aqui existe debaixo, enfim, o registro arqueológico, os dados científicos e patrimoniais que aqui existem de lado, porque fazer uma escavação arqueológica é algo muito intrusivo e que pode, a escavação em si mesma, contribuir para o desaparecimento e a destruição do próprio sítio arqueológico. Por isso a opção foi fazer uma sondagem muito localizada, apenas para tentarmos perceber que tipo de estruturas é que poderiam eventualmente estar neste espaço compreendido entre o afloramento e o anel. E, de facto, foi surpreendente também a esse nível, porque descobrimos que entre o anel e este afloramento existe uma mamoa, uma carapaça de pedras semelhante a qualquer outra mamoa neolítica, e isso levou-nos a considerar num primeiro momento que isto poderia ser, efetivamente, também uma nova variedade de monumento funerário. Porém, as escavações vieram revelar que não existe qualquer contexto funerário, nunca se inumou aqui absolutamente ninguém, e ao contrário do que pensávamos também, os poucos materiais cerâmicos, os poucos fragmentos de cerâmica que encontramos na base desta mamoa pertencem não ao Neolítico, como pensávamos inicialmente, mas sim a uma fase final da pré-história, a que chamamos Idade do Bronze. E a Idade do Bronze, digamos, decorre ao longo do segundo milénio antes de Cristo. Portanto, este sítio tem cerca de 4.000 anos. O que nos permitiu chegar a essa conclusão foi a morfologia típica e o modo de fabrico muito característicos destas cerâmicas, que têm formas carnadas, são pequenos potezinhos utilizados, ao que presumimos,
para beber líquidos e, portanto, aqui o que teria tido lugar foi um comportamento essencialmente ritual, não correlacionável diretamente com o mundo funerário, mas sim indiretamente. Porquê? Porque nós sabemos que nas necrópoles neolíticas aqui da região, frequentemente eram adicionados depois monumentos ao longo da restante pré-história e, portanto, as necrópoles neolíticas ou de fundação neolítica têm frequentemente monumentos mais tardios que se lhes foram adicionados, justapostos.